Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo em tempo de tela. Hoje eu vou falar um pouco sobre Jojo Rabbit, novo filme aí do Taika Waititi, o diretor lá de Thor Ragnarok. Bora lá? Bom, o filme aqui é protagonizado pelo Roman Davis e pela Thomasin McKenzie, conta a história de Jojo, um menininho de 10 anos que vive na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e ele é extremamente fanático pela questão do nacionalismo, especialmente pelo nazismo e a figura do Hitler. No entanto, a vida dele começa a mudar quando ele descobre que a Elsa, uma menina judia que mora escondida na sua casa, está ali, e ele começa a quebrar um pouco dos seus paradigmas e de tudo que ele entendia do mundo até então. A direção e o roteiro do Taika Waititi acerta muito aqui na relação de tratar de um tema muito pesado através de um humor negro e ao mesmo tempo trabalhando com crianças, porque ele não deixa em momento algum de especificar e de mostrar o quão ruim é o nazismo, de quão desvirtuoso são as coisas que ele faz, pelo contrário. Mas ele sabe trazer um humor bem ácido e bem negro para mostrar como aquilo ali é um absurdo. E ele trata realmente o nazismo e os nazistas de uma maneira muito absurda. Você tem uma série de questões envolvendo o Jojo especificamente, mas toda a tropa e toda a relação que ele tem com o exército, de uma coisa realmente muito desconfortável. Você fica tipo, cara, é sério que isso acontecia? E em certos pontos é sério, sabe? Por exemplo, o Jojo vai para um acampamento, meio que uma colônia de férias para crianças nazistas. E de fato isso aconteceu, isso existiu. Então, o diretor acerta muito nessa questão, nessa relação de trazer o humor para expressar uma coisa que é muito séria, mas ao mesmo tempo não tirando a seriedade, sabe? É uma coisa muito sutil, mas que ao meu ver funciona muito bem nesse filme. Além disso, por trazer duas crianças como um papel principal, sendo uma muito mais nova, no caso do Jojo, a gente vê como também o lúdico influencia nisso, porque um dos grandes pontos do filme é mostrar como a questão toda propagandista da guerra, e da questão da soberania nacional influenciava aquele povo e como isso influencia diretamente as crianças. Então o Jojo, ele é realmente um ponto muito interessante de mostrar pra gente como a guerra e o fanismo nacional trabalha de uma maneira realmente manipuladora, principalmente numa criança, Você vê que o cara, a criança, na verdade, que é o Jojo, ele tem, esse desejo, essa paixão tão grande a ponto do amigo imaginário dele ser o Hitler, vivido aqui pelo Taika Waititi. E embora a gente tenha aqui um Hitler muito infantiloide, e afinal de contas é um amigo imaginário de uma criança, em momento algum o filme deixa de mostrar que ao mesmo tempo que ele é infantiloide, ele é uma pessoa temida, uma pessoa que tenta se impor através da força, e no caso a força com o seu amigo Jojo. Então tem uma relação muito ambígua entre companheirismo que o Hitler traz para esse menino e ao mesmo tempo de medo, digamos assim, que o menino tem do Hitler, mesmo sendo um amigo imaginário. Por outro lado, a Elsa, a menina judia do filme, ela tem uma visão de mundo muito mais crua e realista, o que cria um contraponto interessante com o Jojo, porque enquanto a gente tem um menino ali sonhador, e realmente inocente, por outro lado a gente tem uma outra menina que ela tem, na pele dela, literalmente, sofrendo o terror e o horror dessa guerra. Então, embora o filme seja, de fato, muito mais voltado para a comédia, em momento algum ele deixa a dramaticidade se afastar e cria esse contraponto interessante com seus dois protagonistas. Além disso, é interessante observar o elenco de apoio do filme, que são basicamente os adultos. A gente tem aqui, por exemplo, o Taika Waititi, que eu já falei, e a Scarlett Johansson se destacando mais. A Scarlett Johansson vive aqui a mãe do Jojo, que tem um twist interessante relacionado a ela e a relação dela com a Alemanha durante o filme. Mas é legal ver como essa mulher ela tem a preocupação com o filho, e isso é muito forte, porque ela sabe o que o filho dela está vivendo, é quase uma questão de estar sendo lobotomizado. E ela tem essa preocupação de tentar resgatar a infância e trazer a relação do filho dela mesmo, no sentido, cara, você tem 10 anos, sabe? Vamos viver a vida como uma criança normal, vamos deixar de pensar em guerra e política. Então é uma discussão que está na entrelinha do filme que é muito forte, de como, às vezes a criança precisa se afastar um pouco e viver a vida dela. Na verdade, todas as pessoas precisam viver a vida delas e não ficar tão alheia e seguir discursos cegos. Eu acho que esse é um ponto muito interessante do filme. Além disso, outra questão que o filme sabe brincar é misturar gêneros. Obviamente a comédia é o mais forte, mas você tem drama sendo introduzido de uma maneira bem interessante, suspense e até mesmo a guerra. Tudo isso, todos esses elementos o Taika traz para o seu filme de uma maneira realmente muito fluida e que vai se dosando na medida que o Jojo vai quebrando a sua inocência, o filme também vai quebrando a sua comédia. Então eu gosto muito da maneira como o Taika conduz o seu roteiro, sabe? Tem um pense muito bem trabalhado aqui, o que é um grande ponto, porque poderia ser um filme que cairia muito fácil na questão de ser só uma comédia, só uma sátira, e ficaria um pouco descompassado, sabe? Então é outro mérito forte do filme. E por falar nessa quebra da inocência do Jojo, acho que vale ressaltar também a questão do filme tratar
né, dos absurdos da guerra e do nazismo, né, de uma maneira muito interessante e gradual. Porque, assim, no início do filme, o Jojo sofre um acidente, isso não é spoiler porque tá no trailer, né, e ele fica machucado, por isso ele se afasta do acampamento. Só que na medida que o filme vai avançando, a gente vai vendo né, como aquele acidente, né, ocorre, né, e como as outras relações da guerra e da munição, da questão armamentícia, está sendo apresentada durante o filme, né, de uma maneira muito interessante. E realmente, assim, no início você tem o Jojo fez uma atrapalhada, você ri e tal, beleza. Mas depois, lá pro final do filme, você começa a ver que aquela atrapalhada do início é uma coisa absurda, e o Jojo também começa a enxergar isso. Então, assim, são várias nuances realmente que estão sendo trazidas pro filme e que estão sendo quebradas com o nosso protagonista. É um filme que, de certa maneira, narrativamente, ele tem uma premissa um pouco simples, né, que é basicamente um garoto, né, que é fanático pelo nazismo e amigo do Hitler. Pro final do filme, né, qual é a relação que ele vai ter com essa menina judia que ele descobriu. Só que você tem realmente uma série de coisas sendo trazidas nas entrelinhas que enriquecem muito, e você tem um baita de um desenvolvimento de personagem do Jojo do início do filme pro final, né? E você tem uma coisa do cômico chegando pro dramático. Então, cara, é realmente assim, um filme muito rico, com várias camadas que eu fiquei honestamente surpreso positivamente. E você, já assistiu Jojo Rabbit? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou do vídeo e também de compartilhar para as pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque tem bastante conteúdo não só de filmes, mas também de séries saindo por aqui. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.